Benignidade. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo, Efésios 4, 32. Meditemos na tolerância divina, para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Basta refletir na desculpa incessante do céu às nossas fraquezas e crueldades, à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra. Negamo-lhes guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva da sua augusta presença. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, e ensina-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, compensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio. Acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço, em busca da evolução. Reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre a feição de canal seguro e limpo. Guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor, é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe a vida, a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. Mestre querido, mais uma vez, Senhor, temos pedir o auxílio do mais alto para o estudo da noite. Que ele venha de encontro às nossas necessidades. Que a voz do apóstolo ecoe mais uma vez essa era tão tumultuada, de tanto sofrimento e tanta dor. Acolhe-nos, Senhor, no calor do seu amor. Ilumina a sua luz sobre o nosso estudo, clareando o nosso entendimento. Abençoe cada lar aqui representado e seja por nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Tudo bem. Boa noite para todos que chegaram agora. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma viagem com Paulo. Agora nós estamos no capítulo 6. Vamos iniciar, né? Capítulo 6. Deixa eu ver aqui. Certo. E a gente pediu para vocês darem uma lidinha na questão 1009, né? A Jane até colocou ali depois um vídeo lá do Haroldo. Eu não pude ainda ver, mas deve conter bastante subsídio para a gente. Então vamos iniciar esse capítulo 6 aí, tá? Vamos lá, gente. Capítulo 6, na BJ, ela denomina aqui, dá um título de A Vida com Cristo, né? Em verdade, o que Paulo vai fazer nessa carta aqui? Ele vai refutar algumas calúnias, tá? E o tema principal do capítulo 6, ele é muito conhecido no catolicismo e também no protestantismo, porque ele vai falar do famoso batismo, tá? Então,
a gente vai verificar o que era o batismo para Paulo de Tarso. Tá? Em nenhum momento Paulo vai falar da água. Se ele fala em uma outra conotação. Então é um capítulo onde se retiram, né, ideias para realizar os batismos, tá? Então vamos lá, gente. Vamos imergir nessa água aí, tá? Versículo 1. Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça atinja sua plenitude? Olha que pergunta, duas perguntas de Paulo, né, gente? O que a gente vai ter que falar então? Porque assim, a gente tem que ver que ele vem do capítulo 5 e a gente estava falando bastante de falta, de condenação, daquilo que tem que ser justo, do perdão de Deus. E aí ele entra com duas perguntas. Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça atinja sua plenitude? Ou seja, Mas ele mesmo responde. ele responde, não é bem uma resposta, mas é assim, é um indicativo de que aquilo ali não está certo, né? Porque assim... Não, ele responde, mas é a escolha de cada um. Exatamente, porque qual que é o pensamento deles? Né? Onde abunda o pecado, abunda a graça. Ou seja, vamos pecar bastante. Para quê? Para que a graça seja muito maior. Esse é o pensamento. Esse era o pensamento deles. Tipo assim, gente, a gente pode errar. A gente pode cometer isso aqui. Por quê? Porque vem a graça de Deus. Né? Deus perdoa a todos. Então, assim, a gente pode errar. Não tem problema. É isso que ele está falando. A gente vai É ser mais o quê? ou menos aquela questão da confissão na Igreja Católica, né? Você peca, vai lá, reza não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria, tá tudo bem. Eu nunca entendi isso. Exatamente. É isso aí. E a gente vai puxar para esse lado da confissão. Porque é como se a gente tivesse isento, a gente não tem que resgatar nada. Então, assim, na história de Israel, né, na concepção de Paulo, a história de Israel, a lei só fazia aumentar mais ainda o pecado. Quanto mais leis eles inventavam, mais erros, mais pecados eles tinham, né? E isso, consequentemente, no pensamento judeu daquela época, a graça de Deus vai abundar sobre todo mundo. Então, não era uma coisa para eles que tinha lógica, mas era totalmente ilógico, né? Então a gente tem que pecar mais para Deus doar mais. É isso? Essa é o que o Paulo está criticando, né? Paulo faz essas duas perguntas, né? E depois ele vai responder no versículo 2, são críticas, né? A gente sabe, na concepção que a gente está estudando aqui nas cartas, sobre a luz da doutrina espírita, que o pecado são nossas escolhas pela inclinação do mal. Né? A gente falou semana passada, o Haroldo coloca muito bem, é um termo que eu vou usar muito aqui, é o falso movimento da alma, é o nosso falso movimento, né? Então é uma coisa que a gente tem que sempre trazer esse conceito, porque ele vai trazer a palavra pecado, né? E uma das coisas que a gente aprende com a doutrina espírita é que ninguém escolhe por nós. Deus não escolhe por nós. O seu guia, a sua benfeitora espiritual, o seu benfeitor espiritual, não escolhe por você. Não toma as suas decisões. O ato de escolher, o livre arbítrio, é um sagrado patrimônio do espírito. O livre arbítrio é um patrimônio imortal do espírito. Para onde você for, em grau de elevação que você estiver, em qual planeta você estiver, você vai ter o seu livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio. Tá? E aí, eu puxei isso aí para a gente chamar o livro dos Espíritos. Tá? Quem está com o livrinho dos Espíritos aí, abram lá na questão 1009. Que agora a gente vai começar a estudar um pouquinho nela. A gente vai fazer uma pequena introdução, mas o 1009, essa questão 1009, ela vai aparecer
em outros versículos aí de Paulo, tá? A questão 1009, ela está na parte das penas e gozos futuros. E a pergunta de Kardec é assim as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Ou seja, as penas, as condenações, né, o sofrimento, jamais serão por toda a eternidade? Então, o que vai acontecer? Santo Agostinho vai responder o primeiro bloco de pergunta. Depois Platão, Lamennais vai responder o segundo bloco. Depois é Platão. E depois nosso querido amigo Paulo vai responder. E ele vai responder essa pergunta com muita base no que ele escreveu nas cartas. Com muita base na ideia judaica. E a gente vai destrinchando aos poucos para poder entender o que Paulo falou. Então Paulo começa a sua resposta assim, ó. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: justiça, amor e ciência. 3 coisas lhes são opostas e contrárias. O que é? A ignorância, o ódio e a injustiça. Então vamos desmiuçar isso aí. Então, ele vira e fala assim, ó, gravitar para a unidade divina. Isso já nos remete à história que nós contamos alguns estudos passados, que é Adão e Eva. Porque eles gravitaram em torno de si mesmos. Eles gravitaram em torno de uma ideia que era o egoísmo, a vaidade e o orgulho. Então, Paulo coloca assim, ó, gravitar para a unidade divina. O que é gravitar sobre a unidade divina? Para a unidade divina? É amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é gravitar. Quando eu deixo de amar a Deus, o que eu faço? Eu entro num movimento errôneo. Eu entro num falso movimento. Então, ou seja, eu distorço, eu passo a seguir as minhas práticas, eu passo a seguir a religião que eu quero que formate. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou saindo fora da gravidade de Deus. Estou saindo fora, eu estou me afastando. Como existem vários planetas, vamos colocar assim, nosso sistema solar, uns mais perto do Sol, outros asteroides, planetas mais longe do Sol, seria que eu estou me afastando. A minha elipse está se afastando dali. Tá? Então, toda vez que eu deixo de gravitar, eu faço um falso movimento. Tá? Por quê? Nós, o que nós estamos? Estamos em desenvolvimento dessa divindade. Eu posso gravitar em torno de outra pessoa. Eu posso gravitar em torno de um grupo. Eu posso gravitar em torno de mim mesmo. Eu posso gravitar, foi o que aconteceu. A história de Adão e Eva. Eles gravitaram em torno de si mesmos. Né? Então, toda vez que eu gravito e não tenho amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou em pecado. Na linguagem bíblica. Tá? Estou num falso movimento. A minha jornada evolutiva, ela está sendo deteriorada. Tá? Minha visão está distorcida. O meu amor está distorcido. Ok? Tranquilo até aí? Então, assim... Uma dúvida aqui. Sim. Gravitar para a unidade divina seria um processo de justificação? Quer dizer, de se tornar justo? Porque o Haroldo fala de justificação é evolução. Seria isso? É um processo de depuração que não deixa de ser um processo de justificação, que é a proximidade que a gente tem de Deus. Perfeito. Pode anotar isso aí. Sua colocação está certinho. É isso aí. Biblicamente falando, seria até isso aí. É o processo de justificação, processo de depuração. Entendeu? Então, assim, a raiz desse pecado é tirar Deus da nossa vida. Tá? E aí, a gente vai numa outra questão que eu não coloquei para vocês, mas vocês podem anotar aí, que é a questão
873 de O Livro dos Espíritos. 873. Por quê? Kardec vai perguntar assim: qual o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E aí, Joelma, sabe qual que é a resposta? Sabe? A do verdadeiro justo. Aquele que pratica a justiça na sua pureza é o verdadeiro justo. É a verdadeira justiça. Porque essa justiça, ela tem amor. Essa é a verdadeira justiça, gente. A justiça sem amor, ela é manca. Ela tem um déficit. Por isso que a justiça divina tá lá, ó. 3 coisas são necessárias: justiça, amor. Olha como que elas estão andando juntos, tá? Então, toda vez que a gente vem falar assim, ah, graça, né? Aqui dentro das cartas de Paulo, o radical grego dessa palavra é charis, né? Que significa caridade. E aí a gente já até falou em estudos passados, é a caridade de Deus, né? Então, a caridade de Deus é a justiça com a misericórdia, é a justiça com o amor. Essa é a caridade dele. Essa é o charis de Deus, né? Porque assim, também já falamos em estudos passados, nós não temos, pelo menos o meu ponto de vista é esse, eu compartilho com vocês aqui, eu acredito que a gente não tenha concebido méritos suficientes para sair da terceira classe de espíritos que Kardec coloca lá, que são espíritos imperfeitos. Temos mérito suficiente para poder sair dessa classe de espírito? Não temos. Não temos méritos. Bobear, a gente está encarnado por uma caridade, por mérito de algum ente querido nosso. Imagina isso, gente. Imagina isso, né? A pessoa às vezes não tem problema na área financeira, ela já conquistou aquilo ali, mas tem outros problemas. Às vezes aquela área financeira que ela não tem problema é uma concepção divina, né? Às vezes o débito foi congelado. Olha com que acontece as programações divinas, gente. Quantos débitos nossos estão congelados? Estão ali, né? Opa, você abriu esse boleto, mas meu filho, você não tem condição de pagar tudo em sua existência. Então, esse aqui, eu vou deixar aqui, você paga esses 3 aqui. E aí, às vezes, a gente sai de uma existência com mais boleto para pagar. Não é? É uma verdade. É um fato. Então, cada um na sua condição. Estamos aqui por rares, a caridade de Deus, né? Dependemos, às vezes, de uma prova, de uma expiação, para a gente poder se reabilitar, né? Para a gente poder ficar de pé. Por isso que, gravem isso aqui que Paulo falou, a justiça divina, ela se baseia em justiça, amor e caridade. A justiça divina, tá? Que são os aspectos que Deus coloca, tá? E muitas vezes nós estamos sendo poupados exatamente porque esse tripé tem que funcionar, tá? Nós somos amados incondicionalmente, mesmo afastados de Deus. E Paulo tem uma carta aqui, eu acho lindo isso aqui. Eu não sei qual que é a carta aqui, né? Não sei qual que é o capítulo, que ele fala que nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Mesmo eu, Sidney, tirando Deus da minha vida, Deus me ama. Eu sou amado por Ele incondicionalmente, né? O amor de Deus não é aquele amor que passa a mão na cabeça, aquele amor que os pais têm pelo filho, aí o filho erra, aí os pais vão lá, ah, não deixa assim, não sei o quê. Esse é o amor doente, esse é o amor carnal. Mas esse não é o amor de Deus, esse não é o amor divino. O amor divino conduz para a pureza. O amor divino estabelece disciplina. Ele dá responsabilidade, tá? Ele dá responsabilidade, ele dá a disciplina e dá a responsabilidade através do quê?
do livre-arbítrio que nós falamos lá atrás. Olha o livre-arbítrio voltando aqui. Lá atrás. Lá atrás. Praticou o mal? Então tem que resgatar. Amor. É a lei de amor. Então, quando Paulo vira e fala assim, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. É o nosso último objetivo. Gravitar para a unidade divina. Deus é o Sol. Deus é aquele planeta grande. O que ele faz? Ele atrai. Ele é uno. Ele é uno. Só tem um Deus, né? Ele é uno. Então, assim, a gravitar é estar em constante conexão com o divino. Então, ele fala, é o fim da humanidade. É a nossa finalidade. E aí a gente vai pensar, hoje eu gravito em torno de quê? Quem que eu coloquei no centro da minha vida? Quais são os objetivos para que eu vivo hoje? Vícios, paixões, é o meu eu inferior, né? É o reino de Adão, onde o núcleo era ele mesmo, é o eu inferior, né? É uma pergunta que a gente tem que trazer para reflexão. Como que está? Através de quê? Como que eu estou gravitando? Né? Tranquilo, gente? Podemos continuar? Mais uma coisinha aqui. Sidney. Pode falar, Marília. Então, isso que serve para a gente hoje, que a gente ainda tem esse ego, esses vícios, né? E Paulo também está falando exatamente para esses espíritos imperfeitos, não é isso? Sim. Eles não estavam gravitando ainda nesse reino de Deus, ainda tinha um ego muito grande, né? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O próprio Paulo está no esforço por gravitar. Tá. E o que Paulo fala? Ele fala assim, ó, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu estou fazendo. O próprio Paulo está no esforço dessa gravitação. Só que é o seguinte, ele está na nossa frente um pouco. Então ele está nos mostrando, falou assim, ó, gente, a gente tem que fazer isso aqui, entendeu? Então, assim, ele está falando para pessoas como nós, está falando para o mundo todo, gente. Exato. Né? Perfeito. E aí o Paulo vai colocar assim, ó, 3 coisas são opostas. A ignorância, o ódio e a injustiça. São características do projeto da serpente. Tá? Se eu estou com ódio, estou afastado de Deus. Se eu estou ignorante das leis, estou afastado também. Se eu pratico injustiça, estou afastado. Então aí você tem um outro tríplice aspecto. Amor com ódio, justiça com injustiça e ignorância com ciência. Lembrando, gente, essa ciência aqui, que Paulo está falando, eu esqueci de falar isso lá atrás, tá? Lembrando aqui agora. Essa ciência é o processo de discernimento, de conhecimento. Não é a ciência, como que é? A ciência... Ih, gente, faltou a palavra aqui. A ciência material, não é? A ciência estudada, de laboratório, isso. É a ciência de ter ciência daquilo ali, de ter conhecimento, de ter discernimento. Essa é a ciência, tá, gente? Puxa um tracinho aí no Livro dos Espíritos aí e coloca isso aí, tá? Porque Paulo não ia falar de uma ciência material, né, gente? Então, e outra coisa, se você pegar essas 3 características aqui, que são necessárias, foram características que Jesus teve. Características que Jesus teve. Justiça, amor e ciência, discernimento, conhecimento. Tá? Então, se eu ferir a lei, eu me torno réu. Eu me torno réu perante a justiça divina. E o que Deus vai fazer? Estabelecer mecanismos pedagógicos para me corrigir. Com a justiça, com o amor, com a caridade, com a ciência. Então, gravitar em torno da unidade divina é o nosso objetivo. Através de quem a gente vai conseguir isso? E Paulo vai colocar mais para frente, através do novo Adão.
através do arquétipo humano, através de Jesus, né? Então, e isso a gente pode puxar de novo lá o capítulo 30 da Fonte Divina, que ele fala do gene divino, junto com o Salmo 82, que ele fala, vós sois deuses. Olha só, vós sois deuses. Deuses com D minúsculo, né? Então, a gente tem que expressar isso aí. Eu posso chegar o mais alto, mas altíssimo mesmo é só Deus. Tá? Então, através dessa, como que a gente vai gravitar? Seguindo o novo Adão, a nova aliança. Seguindo Jesus. Tá? Só para a gente encerrar essa questãozinha, essa primeira parte da questão 1009, existe uma famosa questão dentro do Consolador, que é a questão 135 do Consolador. A questão 135 do Consolador pergunta o seguinte: se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? É uma pergunta muito inteligente. Quem criou o mal? E a resposta de Emmanuel tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. Isso responde Emmanuel: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor, para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias. Ó, eu estou gravitando em torno de mim mesmo. Eu confio em mim mesmo mais que a Deus. Desse modo, fazendo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. O mal é toda vez que eu tomo atitudes contrárias às leis de Deus. Eu deixo de fazer o bem, eu me aproveito do mal, ou eu faço o mal. Está lá na questão do Livro dos Espíritos. Ou seja, colocando aqui para nós, eu estou em erro. Eu estou em pecado. Eu desloquei Deus do centro da minha vida. Né? E aí, a gente passa até para um radicalismo. Né? O meu está certo, a minha religião, o meu pensamento, o meu modo de viver está certo, o meu time é o melhor time de todos. E eu acabo condenando todas aquelas pessoas que pensam diferentes. Eu desrespeito. Isso é o egoísmo. Se a pessoa não for igual ou não pensa como eu penso, eu não dou crédito nenhum, eu desrespeito, eu xingo. Entendeu? Esse é o ímpio, né? Esse é o ímpio, puro. Esse é o ímpio, assim, de classe, de colocar lá no dicionário. Esse é o ímpio. Tá? Só que isso tudo, conforme Emmanuel está falando aqui, é uma intervenção indébita na harmonia divina. Eu desrespeito, eu xingo, eu atiro, eu faço mal, eu uso de violência. Intervenção indébita, desarmonia. Esse é o pecado original. E aí Emmanuel vai falar. Porque, na verdade, né, Sidney, está na própria consciência. Ó, pois é. Eu afasto essa minha consciência, eu congelo ela, eu me afasto dela. Se eu me afasto das leis divinas, eu estou... eu estou contra a minha própria consciência. Você está contra... Nós estamos contra a nossa própria essência. Uhum. A nossa essência é divina. Uhum. Ela é divina. Né? E aí, depois, para reparar isso tudo, se vocês quiserem colocar aí como subsídio, a gente vai lá no Código Penal da Vida Futura, que é o capítulo 7 do Céu e Inferno. Né? A gente vai lá ver o arrependimento, a prova, a expiação. E Kardec vai colocar lá, recompor. Né? Então, voltando aqui para o Paulo, né? O grande sol é Deus, nós vamos ter que girar em torno dele. Para isso são necessárias 3 coisas: a justiça, amor e a sabedoria, a ciência. Né? Lembrando sempre, gente, que tem um joguinho muito bacana aí, né? A gente colocar assim, justiça, amor e ciência, sabedoria e verdade, vamos colocar verdade aí. A primeira revelação foi justiça. A segunda revelação foi o quê, gente? Amor. E a terceira revelação? Verdade.
Olha aí, ó. Eu vou precisar da justiça, do amor, da verdade. Pode ser ciência também, né? A A sabedoria, o ciência, sim, não. conhecimento, né? Eu traduzi a ciência como sabedoria, como Uhum. verdade. Então é como se fossem as 3 revelações juntas para a gente poder retornar aí. Né? Um joguinho de palavras aí para a gente colocar. Até o Joelma falou da questão dos confessionários, né? E a gente ia lá e só falava dos pecados e rezava 30 Ave Marias, 10 Pai Novos e saladas, e a gente estava. A graça de Deus caiu sobre nós, não precisamos mais nada, né? E sendo que a gente, né, até num processo muito bacana, da gente reconhecer o nosso próprio erro, muitas vezes a psicologia fala que a gente tem que falar conosco mesmo. Eu errei, eu preciso de melhorar, a gente tem que falar para a gente poder ouvir e traçar como objetivo da nossa vida. Falar assim, não, eu pequei. Gente, a parábola que eu adoro, quem me conhece sabe, filho pródigo. O próprio filho pródigo, ele fala para si mesmo. Né? Com o que ele fala? Pequei contra ti, pequei contra o céu. Não sou digno de ser chamado seu filho. Ele fala para si mesmo o erro que ele cometeu. Mas o que ele faz depois disso? Ele age. Ele age. Ele vai atrás de ressarcir com o pai. Ele fala para si mesmo, ele reconhece que errou e toma atitude. E vai atrás. Então não é simplesmente o confessar, mas é o reabilitar, é procurar a reabilitação, né? É procurar melhorar naquele item ali. Né? É ir atrás da luz. Né? Quando o filho pródigo retorna para o pai, ele estava fazendo o que na linguagem que a gente acabou de ver? Voltando a querer gravitar em torno da unidade divina. Simples, né, gente? É simples. É simples. E aí, voltando lá no Paulo. Então eu devo permanecer no erro para que Deus me perdoe várias vezes? Ele vai me perdoar? Claro que Deus vai perdoar a gente. É claro que Deus vai perdoar. É lógico. Mas, a cada mais um equívoco, a cada mais uma ofensa, a cada mais um mau comportamento, o que vai acontecendo? A nossa dívida vai crescendo. Né? A nossa realidade vai mudando, vai se tornando mais complicada, mais diferente, mais desafiadora. Né? O perdão das ofensas, ela existe. Mas ele existe para que se dê uma nova oportunidade. O Sidney, aqui seria assim, permanecer no pecado porque a gente receberia a misericórdia, mas não levava em conta as consequências, a lei de ação e reação. Eles não conheciam as consequências. Não é? Então, assim, para eles, ir lá oferecer um sacrifício, matar um animal, emergir lá o sangue, e para aquilo ali estava kit. Uhum. É o que o catolicismo depois transformou dentro com, né, pagar uma promessa, é uma vela, é o Pai Nosso, é o confessionário. Uhum. A gente tem que arcar com as consequências. Jesus, não foi isso que Jesus falou, gente? Quando com a mulher pecadora? Falou assim, olha, eu não te condeno. Deus não está te condenando. Vá e não voltes mais. Mas assim, ele não tirou dela as consequências do erro dela, não. Ele não falou que ia tirar as consequências do erro dela, não. Ele falou, seus pecados estão perdoados, você pode ir. Ninguém aqui está te condenando, eu não vou te condenar, não. Mas não voltes a errar. Não voltes a pecar. Não voltes a dar um falso movimento. Mas você vai arcar com aquele que você acabou de fazer. Jesus não isentou a gente das consequências. Muito pelo contrário, cada um segundo suas obras. E Paulo vai falar isso aqui. São as consequências, gente. São as consequências. É o que ele está falando aqui já no versículo 2. E ele já responde lá, de modo algum. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Vamos transformar isso na linguagem espírita? Não podemos permanecer no erro. Se hoje eu estou desperto para a doutrina espírita, nós que já temos a luz necessária
para poder discernir, ter ciência, na linguagem que Paulo acabou de falar, né? Para minimizar as nossas más inclinações, devemos continuar na teimosia daquele erro que eu sei que eu tenho, naquela rebeldia, né? Nós que estamos alimentando essa luz, a luz do mundo, a luz nossa, devemos continuar cultivando a sombra? A resposta de Paulo é direta, de modo algum. A resposta de Paulo é para cada um de nós, gente, de modo algum. Faça a sua interpretação daquilo que a gente está precisando, que cada um está precisando. E quando Paulo recebe, né, a demonstração do Cristo lá nas portas de Damasco, o que ele faz? Ele joga a luz sobre si mesmo. Ele pega aquela luz e joga sobre si mesmo. Ficou cego fisicamente, né? É como se ele, naquele momento, ele falasse para si mesmo: de modo algum eu posso ser o que eu era anteriormente. De modo algum. É isso que ele está falando aqui. De modo algum. Ele recebeu a luz do Cristo. Eu vou continuar vivendo daquela maneira lá atrás, quando eu ainda era um grande pecador? Hoje eu sou pecador, naquela época eu era um grande pecador, né? Então Paulo, inclusive mais para frente, ele vai falar das obras que nós vamos deixar. Ele vai falar das armas de luz. Isso aí, gente, está lá em Romanos 13, tá? A gente vai lá na frente, a gente vai falar sobre isso aí. Ele vai falar das armas de luz, dos instrumentos de luz. Quais são hoje nossas armas de luz? Conhecimento, discernimento, o trabalho, a caridade, a oração, a vigilância. Olha quantas armas a gente tem de luz, gente. Olha quantas armas a gente tem de luz. E ele vai falar aqui. O estudo, né, Sidney? É uma arma de luz. É uma arma de luz. Esse momento, né? É um potencial de luz onde cada um de nós está o quê? Aproximando-se de Deus, o discernimento, tirando as cascas, né? Os espíritos estão aí na casa de cada um, gente. Tá os espíritos aí fluidificando, mexendo ali assim, aquele conceito. É uma arma de luz. Perfeito. E aí Paulo vem falar, ó. Olha o assunto que ele vai entrar agora, gente. 3 e 4. Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Portanto, pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vós vivamos vida nova. Muito claro isso aí, né, gente? Versículo 3 e 4, né? Precisa de explicação nenhuma, né? Muito claro, batismo, né, Delisete? Muito claro, né? Gente, perceba o tipo de batismo que o Paulo está falando. Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Aqui, todo livro que você for pegar de comentários sobre as cartas de Paulo, todos, eu tenho uma meia dúzia de 12 livros aqui que eu pesquiso, que eu vou em cima deles. Todos os livros, 100% dos livros, vão falar sobre o batismo na água. Esses são os dois versículos que são utilizados para solidificar o dogma do batismo da água. Tá? O que simplesmente nós estamos vendo aqui é Paulo falando do batismo de Cristo, né? E nos legou uma grande posteridade das suas palavras, das suas ações. Então, nós estamos sepultando o pecado. Tanto que ele menciona aqui no versículo 4. Pelo batismo, nós fomos sepultados. Nós estamos sepultando o pecado. Tá? E aí ele vem falar no versículo 4 também como Cristo ressuscitou. Também devemos fazer o mesmo, ou seja, renascer para a vida nova. Renascer para uma nova concepção de vida.
tirar as cascas da nossa visão, uma nova concepção de amar a vida. Então, olha só, os itens. Esse batismo aqui não significa nenhum rito de água. Esse batismo aqui não significa nenhum mergulho, tá? Até porque esse mergulho em água já era praticado pelos judeus, tá, gente? Tanto é que João Batista fazia isso. A gente só lê o Evangelho. João Batista fazia isso. E João Batista fez isso com Jesus. Naquele momento ele parou, tá? Então, assim, esse batismo aqui não significa batismo em água. Esse batismo de Jesus aqui é o batismo da cruz. É o batismo das provas, é o batismo da resiliência. Se lembra de um episódio que Jesus teve com Salomé, a mãe dos dois apóstolos, de Tiago e de André? Quando ela virou e falou assim para Jesus assim, mestre, eu quero que um sente a sua esquerda e a outra sente a sua direita. Você lembra o que Jesus falou? Alguém se lembra o que Jesus falou? Só para eu dar um tempo tomar água aqui. Ele pergunta se eles teriam condição de aguentar tudo que viria. O entendimento é esse. É isso aí. Eles têm condição de beber do cálice que eu vou beber? Então, assim, olhando nesse símbolo, né? O batismo, ele é as provas com o Cristo. São essas provas. Ô, Sidney, tá dando uma impressão aqui o seguinte, você chegou a ver aqui do lado da BJ aqui, que tá remetendo a Êxodo 24:16? Qual notinha? Do lado aí, da parte de cima aí, do Êxodo, Sim, dê uma olhada lá, e tá remetendo a chegada das tábuas lá, Moisés no Sinai. Não tá dando, assim, aparecer esse capítulo, ver se eu tô equivocada, esse versículo, que tipo assim, que dali até Jesus não tinham-se consciência dessa responsabilidade. É o que a gente falou do pecado atenuante. Isso. Jesus vem, sepulta essa ignorância com relação à nossa ignorância de não conseguir compreender a responsabilidade que a gente tem e institui esse fardo que é olhar e falar, sou eu quem estou fazendo isso, então sou eu quem tenho que colher, não é outro, nem Deus quem tem que me perdoar. É isso que eles estão colocando aqui? É eu tomar o meu fardo e carregar. Exatamente. Significa que eu tomei a decisão de assumir a vida de Cristo. Então, porque está dizendo, pelo batismo nós somos sepultados. Ou seja, naquela época não tinha consciência ainda. Isso. Sepultou aquela época e veio a consciência de que a gente precisa seguir um caminho diferente, que a gente precisa se responsabilizar pelo que a gente faz. Isso aí. Por Cristo, eu tenho condições de sepultar os meus erros. Uhum. Eu tenho condições de sepultar os meus pecados. Uhum. Fomos sepultados pelo batismo, ou seja, ele fala por si mesmo, ele sepultou Saulo. Ele trouxe de Saulo o melhor que Saulo tinha. Uhum. Ele trouxe de Saulo, mas aquele Saulo orgulhoso, ganancioso, foi que vivia esbelto, que vivia aparecendo com as bigas, 2 cavalos brancos pela cidade, posando com uma túnica grega, esse ele sepultou. O Saulo perseguidor, esse ele sepultou. Uhum. E é isso que ele está fazendo. Ele, o que ele fez? Ressuscitado em Cristo. Ressuscitado em Cristo. Fala, Joelma. Eu estou aqui, como diz a Luciana, com a cabeça fervendo. Eu pensei, completando isso que a Luciana falou, nesse batizados em Cristo Jesus, pensando assim, Jesus não é água viva? Sim. Então isso é simbólico, realmente. Essa água aí é simbólica, né? Seria uma união da gente com Jesus. Uma união sua, né? Coração, sua. Pois é. Né? Uma escolha individual, né? Com aquele ser perfeito, tá? E quando fala aí dos sepultados com ele na morte,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, nós não temos menor condição de ressuscitar como Jesus. A nossa ressurreição seria o nosso esforço para nos melhorarmos, né? Como diz a Luciana aí, tendo consciência dos erros, dos tropeços que a gente faz e tentando reverter isso. Se você, agora sim, vamos fazer uma visualização rapidinho. Se cada um de nós, desde que entrou na doutrina espírita até esse exato momento aqui, às 19h46, fizer um flashback para trás, quantas coisas hoje eu, Sidney, deixei de fazer porque aquilo já não me preenche mais? Deixei de fazer porque o Espiritismo, a doutrina do Cristo, me mostrou que aquilo não tem mais necessidade? Quantas atitudes eu modifiquei? Quantas transformações eu passei? Cada um de vocês. Aquilo ali, cada ponto desse que nós deixamos de fazer, que nós deixamos para trás num passado qualquer, isso foi uma ressurreição naquele ponto. Naquele ponto, eu me batizei e eu me descobri. Nossa, eu tenho que sair desse vício aqui, gente. Eu tenho que sair desse vício. Eu tenho que sair. Isso aqui não está me levando a lugar nenhum. Eu preciso parar com isso aqui. Parei. Fui, ressuscitado. É nesse ponto aqui que o Paulo está mexendo com a gente. Ele está mexendo com quem está lendo essa carta aqui. Porque assim, se você pega, gente, a doutrina do Cristo, você vira que o homem está falando de perdoar inimigo, ele está falando de oferecer outra face, caminhar com o inimigo 2 vezes mais, ele fala em tem que fazer a oração em secreto. Isso é tudo meio estranho. É estranho isso aí. Tem que perdoar meu inimigo. Eu aprendi minha vida toda que eu tenho que odiá-lo. Eu tenho que fazer minha oração em secreto. Eu tenho que oferecer outra face. Não. É muito estranho isso aí. Então, esse símbolo do batizado é algo que nos marcou muito. E ali eu consegui me resolver. Foram aqueles valores que eu tinha na minha vida e que eu deixei por terra, deixei por passado. Né? Então, assim, a gente pode virar e falar assim, né? Pelo conhecimento que eu consegui ter, que eu obtive, me clareou a mente, eu tive ciência dos meus atos, eu sepultei meus valores antigos na crucificação. Eu peguei uma cruz e sepultei. Esse aqui eu não faço mais. Esse aqui é o Sidney velho. Pelo menos esse aqui eu não faço mais. E ali, depois daquela cruz, eu me ressurgi. Esse é o símbolo, Joelma. É igual ele coloca aqui, né? Que também nós vivamos vida nova. Vida nova. É a proposta. Isso. É isso aí, gente. Pega essa vida nova, marca de vermelho, de lápis, põe cruzinha, 3 estrelinhas, 5. Vida nova, gente. É o que Jesus falou com ele. Você bebe da água dele, a gente nunca mais vai ter sede. Uma fonte inesgotável. A doutrina espírita, o que a gente quiser saber, aprender com ela, é uma fonte inesgotável. Toda vez que você gravitar na unidade divina que você falou. Isso, é a vida nova, gente. Toda vez que você vai ler alguma coisa do Livro dos Espíritos, você fala assim, gente, nunca tinha passado nisso aqui. Aquilo ali, você está sorvendo uma água nova daquilo ali, gente. Né? Quando Paulo, toda vez que era apedrejado, preso, açoitado, ofendido, escarrado na face, de alguma maneira ele estava sendo batizado. De alguma maneira ele estava provando o valor do Cristo que ele assumiu. E ele estava emergindo toda vez com aquilo ali e voltava diferente. O Cristo falou para ele, eu vou te mostrar quanto que você deve padecer em meu nome. Eu vou te mostrar quantas vezes você deve renascer. Quantas vezes você vai dever provar no meu nome. É só a gente observar a vida desses grandes missionários que abraçaram a causa do Cristo. Chico, Divaldo, Irmã Dulce, Madre Teresa. Quanto que eles tiveram que renascer, que abrir mão para poder provar
o nome do Cristo, para poder fortificar a mensagem do Cristo dentro de cada um. Naquela mensagem que você colocou lá para gente, que é mudança e proveito, aí tem, eu anotei só uns 2 itens aqui, aí fala de Paulo, que ele tanto fez né, tanta vez nos impele a renovação, converteu cada dia em trilha mais alta de acesso à confiança no Senhor e ao serviço em favor do próximo, sem renunciar aos sacrifícios pessoais que a obra esposada lhe impunha. Ele continuou firme, mesmo passando aperto, mesmo enfrentando as situações complicadas que a gente sabe que ele enfrentou, mas ele não desistiu. E a gente, às vezes, fala, né, do que acontece com a gente, alguma situação delicada, um desencarne, uma doença, e a gente quer jogar a toalha. Principalmente quando é inesperado, né? Não é por aí, né? A gente tem que perseverar confiando no Senhor. Exatamente. Aí eu estou gravitando em torno da fé, da vivência, da resiliência com Cristo, da unidade divina. Aí você vai entender quando João Batista fala, né? Necessário que eu diminua e ele cresça. Porque o Cristo em nós tem que crescer. O Cristo em nós tem que ser maior. A nossa mudança, a nossa regeneração, a nossa transformação. Isso tudo que a gente está falando. Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 5. O versículo 6 tem o Emmanuel, né, gente? Mas eu esperar chegar. Deixa eu ver aqui no 5, aqui, ó. Porque se nós tornarmos uma coisa só com ele, por uma morte semelhante à sua, seremos uma coisa só com ele também na ressurreição, semelhante à sua. Ou seja, se eu tomar Cristo como arquétipo da minha vida, eu estou com ele. Seria isso aqui, ó. Eu estou com ele, é renovação, é vida nova. Tá aqui, é renovação. Tem uma mensagem muito bonita, eu até separei aqui, botei até uma observação. O capítulo 5 do livro Bênção de Paz. Capítulo 5 do livro Bênção de Paz. A mensagem se chama Mudança de Proveito. Emmanuel fala assim, ó. Renovação não é alterar o caminho porque estejamos sob as consequências de ajustes e decisões abraçadas por nós mesmos. Olha só. Renovação não é alterar o caminho porque a gente teve uma consequência, alguma coisa assim. O que é renovação? Com vistas à nossa melhoria espiritual. Muito mais que isso é aceitar varonilmente as ocorrências adversas dos golpes da estrada, os desafios da prova e as crises da existência. Olha só como que Emmanuel, ele fala o que é uma renovação. A renovação é o batismo, é a prova que acontece com a gente. É a vida nova, renovação. Ação de vida nova, gente. Emmanuel está falando aqui, renovação não é aquilo, agora eu tenho que fazer isso aqui. Não. Renovação é a prova, é as ocorrências adversas, são os golpes da estrada, os desafios da prova, as crises da existência. Leiam, gente. Capítulo 5, Bênção de Paz. É a cegueira de Paulo, né? Pois é. Ele estava daquela maneira ali. Ele não desviou o caminho dele, ele trouxe. Ele aprendeu com a prova que ele passou. Exatamente, ele trouxe para Paulo o melhor de Saulo. Né? Aquilo tudo ele deixou para trás. Agora é vida nova. E aí o Paulo ainda teve vamos dizer assim, uma vida nova fisicamente, que ele ficou 3 dias sem visão. Ele teve 3 dias assim naquele mar, naquele adverso ali assim, né? Fala dele. No Convites da Vida, a Joana também faz um convite à renovação. Boa. Citando o capítulo 12 de Romanos aí. E que ele fala, né?
para que a gente transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Que é o que Paulo vai falar lá na frente, né? Isso aí. E ela fala no final. Isso. E ela diz também, olha, que eu achei que eu marquei, renovação é também disposição. É tudo isso que você falou aí que a gente está conversando. Disposição para abandonar os conceitos ultrapassados, produzindo revolução íntima. Qual o número da mensagem, Deli? Ela caiu, eu acho. Ela travou ali, ó. Travou. Ficou muito empolgada ali, assim, congelou tudo. Daqui a pouco que ela volta. Mas eu ia falar assim, ó. O que ela tá falando ali, o que a Joana falou, é essa ressurreição. É eu deixar para trás. Eu não precisar mais daquilo ali. Entendeu? E aí ele continua aqui no versículo 6. Sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que fosse destruído esse corpo de pecado, e assim não servamos mais o pecado. Gente, aqui não precisa de tradução, né, gente? Não. Aqui ficou fácil, né, depois disso tudo, né? Ô Deli, você caiu aí. Deli, fala qual que é o número. Fala qual que é o número da mensagem, Deli. Convite à renovação, não tem número, acho não me lembro se tem número, não. 49. Obrigada. Obrigada. 49. Então aqui, gente, o versículo 6 está muito claro. Sabendo que o nosso velho homem, a gente pode até colocar o homem velho, né? Velho homem, é o que a gente mais fala aqui na doutrina espírita, né? Foi crucificado com ele para que fosse destruído esse corpo de pecado, esse corpo do erro, esse meu vício, essa minha inclinação má. E assim não sirvam mais o pecado. Então, assim, Cristo é o novo Adão. O corpo do pecado morreu, quem que vai ressuscitar? Cristo. Cristo vai restituir Deus, essa gravidade ao nosso lugar. Né? É o que ele está falando aqui, gente. Cristo é o novo Adão. Porque eu vou crucificar meu homem velho e depois da cruz eu vou ressurgir. Fácil isso aqui, né? Por isso que ele fala. Ele foi na frente, o guia vai na frente e falou: tome a sua cruz e siga-me. Para você me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Ele é o modelo. Se ele está na nossa frente carregando, até ele carregou a cruz. Então, permitimos-nos que ele nos molde. Permitindo. Aqui, ó. Homem velho, corpo do pecado. Né? Que horas são, gente? Com 2 minutinhos. A gente tem Emmanuel nessa mensagem aqui. Não é? Não é o versículo 6? Até me perdi aqui. Não, é o 4. Ih, a gente nem falou de Emmanuel, então. Passou no Emmanuel, passou vazado, é o 4 que tem. Que depois tem o 23. É mudança e proveito. Vocês nem me avisaram, hein? Uai, e deu? Até me perdi aqui. Eu tinha até separado a mensagem de Emmanuel aqui. Alguém anotou alguma coisa de Emmanuel do versículo 4 que queira comentar? Pois é, essa que eu falei, a mudança e proveito. Então que eu acabei falando lá na frente, essa daí que ela seria do 4, 6, 4. Aí essa outra que a Lu falou aí agora, é hoje onde estivermos. Vai ser a 6:23. Gente, tem Emmanuel no versículo 6 também, ué? Aqui no meu não tem, não. Tem. Palavras de vida eterna tá aqui nesse livrinho que a gente acabou de mensagem. Palavras de vida eterna em 101. Tá aqui, só. Tem Emmanuel, versículo 6, não tô doido. É porque eu tô olhando pelo meu. Esse aqui, ó. Aí nesse aqui não tem, não. Nesse aqui só tem esses aí. Ô, Sidney. Não é não. É 2,6. Confundi. Paga tudo. Paga Ué. tudo. Obrigado. Confundi tudo aqui. É isso mesmo, não tem não. Eu fui levado pelo homem velho que tinha aqui. Mas agora eu estou ressurgindo para novas ideias.
Tem não. Seu homem velho tá cheio de catarata, hein? Vou fazer igual a Jane. É. Ô, gente, vamos terminar aqui, mas a gente ainda fala um pouquinho desse versículo 6. A gente fala do homem velho, do corpo do pecado. Tem algumas coisinhas pra gente falar aqui, do Adão, tá? Então a gente parou aqui no versículo 6. Deixa eu anotar aqui. Versículo 6. Ó, hoje a gente andou 6 versículos, 5 versículos. Encerremos então. Olha lá, a Jane falou que ela não conseguiu ressurgir com voz nova. É. Paramos aqui. Muito bem. Façamos a nossa prece então de encerramento, agradecendo a esse Deus, agradecendo a esse Mestre Maior, que a cada estudo de Paulo nós identificamos mais, Senhor, contigo, com a doutrina espírita, com esses amigos espirituais que cada vez mais têm nos auxiliado a gravitar mais em torno da unidade divina. Que possamos, Senhor, a cada estudo, a cada dia, a cada hora, a cada momento, a cada oração, estarmos mais próximos de Ti, e que essas pessoas, desafios que estão em nossa existência possam ser realmente as pessoas que irão fazer que nós ressuscitemos para a vida nova, através da resiliência, através da paciência, do amor e do perdão. Obrigado, Mestre, e envolva toda a humanidade que passa por momentos desafiadores. Todas as guerras que acontecem no mundo, não só aquelas que estão aparecendo na televisão, mas as guerras íntimas, essas guerras do homem velho com o homem novo. Obrigado por todo amparo. Obrigado a Paulo de Tarso por toda a sua mensagem, por toda a sua vida, por tudo aquilo vivenciado e que hoje traz nas cores do Espiritismo para nós. Obrigado pela questão que respondeu à questão 1009, que vai nos advertir e nos elucidar sobre muitas coisas. Agradecemos, Senhor, a Ti, que é o Mestre Maior. Encerramos esse estudo da noite, dando graças a Deus por estarmos unidos nesta última hora que passou. Obrigado por tudo e que assim seja. Assim seja, Senhor. Assim seja, gente. Muito obrigado pelo estudo de hoje. Boa noite. Boa noite.